Amados, pega a sua Bíblia comigo, abra ela no livro do Êxodo, capítulo 16, eu quero ler com você, versículo 2 ao versículo 5. Na última quarta-feira, eu me propus a falar o coração dos irmãos no livro de Deuteronômio, e eu disse a vocês que, durante esse período que a gente estiver fechando a igreja às 8 horas, que eu ia estar trazendo reflexões da pandemia. E eu quero ficar muito em torno dessas narrativas da saída do povo do Egito, ali durante o período do Egito, a caminho da terra prometida. Semana passada eu trabalhei sobre isso, e hoje, mais uma vez, eu quero fazer uma outra abordagem. Êxodo, capítulo 16, nós iremos do versículo 2 ao versículo 5. Eu peço a você a máxima atenção para a leitura do texto e para a pregação. Serei rápido, então, por favor, não perca nenhum momento que talvez seja aquilo que você precisa para mudar a sua vida. Versículo 2 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Eu vou repetir essa parte. Para que eu prove se anda em minha lei ou não. Verso 5. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, é a Tua palavra que está diante de nós, e nós nos achegamos a Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo, suplicando mais uma vez, para que o Senhor fale ao nosso coração. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor me dê graça, clareza, ousadia na exposição da Tua palavra, que os meus irmãos que comigo estejam aqui, Deus, para serem alcançados pelo poder que habita na Tua palavra, que o nosso coração seja terra fértil, e a palavra frutifique para a glória do Teu próprio reino. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, se possível for, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Amados, eu falo a vocês sobre este tema: o pão nosso de todo dia. Talvez, se você como eu, é lá da década de 80, eu nasci em 85, você não precisar fazer as contas, é 36 anos que eu tenho. Eu me lembro ali, para no início da década de 90, 93, 94, eu chegar da aula e correr para a televisão para assistir um programa que era um programa que passava na Bandeirantes, chamado Supermarket. Não sei se você lembra. Era um programa onde o apresentador, ele recebia ali algumas duplas de famílias, e havia uma competição entre essas famílias, e a gente ficava esperando o final do programa, porque no final do programa, ele acontecia dentro de um supermercado. No final do programa, aquelas famílias, de acordo com as respostas que iam respondendo, ganhavam tempo para, no final do programa, pegarem os seus carrinhos e saírem correndo pelo supermercado, jogando as coisas para dentro do carrinho e fazer ali a compra do mês. E a hora que chegava ali, esse momento, a gente ficava no sofá pulando, né? Falando: olha, o que ela está pegando? Ela tem que pegar o mais caro, ela tem que pegar mais desse, não vai ter outra chance. A gente ficava vibrando ali, pelo menos eu ficava, né? Era uma hora assim que a gente fala: nossa, por que ela pegou isso? Devia ter ido naquilo. Se fosse eu, ia fazer isso ou aquilo outro. E quando eles iam apresentar o carrinho lá para o apresentador, eu tinha aquele sentimento de que
eles deveriam ter pego mais, que faltou alguma coisa. Eu olho para isso e a gente se pergunta, será que isso não é o reflexo do coração humano? Porque na vida a gente é assim, nós somos assim. Por mais que tenhamos ótimas oportunidades, nós nos tornamos insaciáveis. A gente sempre quer mais e mais. E quando não temos, reclamamos. Meus queridos irmãos, o texto que está diante de nós aponta exatamente para isso. Eu te lembro que Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Sim, o nosso Deus venceu a Faraó e os seus deuses com as 10 pragas, e aquele povo sai do Egito a caminho da terra prometida. Êxodo capítulo 14, a Bíblia nos conta o seu primeiro desafio. O desafio daquele povo é quando eles estão diante do Mar Vermelho. Você conhece a história, Deus abre o Mar Vermelho, eles passam ali a pés enxutos, e eles vão a caminho da terra prometida. Quem lê isso e não conhece a história, deve pensar assim, opa, esse povo acabou de viver milagres extraordinários no Egito, e agora eles descobrem que os milagres não estavam limitados ao Egito, os milagres continuam pelo deserto, esse povo vai adorar ao Senhor de todo o coração. Mas não é isso que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Logo em seguida, esse povo começa a murmurar. Começa o quê? Murmurar. Meus amados irmãos, eles começam a reclamar de fome. Eu vou ir para o texto que lemos, porque no verso 3, a reclamação deles tem um certo conteúdo. Olha o que o verso 3 conta para nós. Diz que eles se voltam para Moisés e para Arão e falam o seguinte: ah, que saudade! Saudade das panelas de carne do Egito, e saudade de quando nos fartávamos de pão no Egito. E eles vão dizer mais: por que vocês nos tiraram do Egito? Era melhor ter deixado a gente lá, porque se a gente morresse lá, pelo menos a gente ia morrer ao lado das panelas de carne. Esse povo sofre daquilo que sofremos: memória curta, ingratidão. Deus supre as nossas necessidades diariamente, mas se chega um momento onde a gente não vê a boa mão de Deus nos cercando, imediatamente manifestamos a nossa ingratidão. Meus queridos, o verso 7, não lemos ele, mas o texto diz o seguinte: Deus falando para Moisés para avisar o povo: eu, Senhor, ouvi as vossas murmurações. Sim, meus queridos, não se engane. O nosso Deus não é um Deus que escuta apenas as nossas orações, aquelas que fazemos com carinha de anjo, sabe, mão assim, e dobra o pescocinho, dizendo: ó grande Deus e poderoso Pai, para impressionar a Deus. Não, o texto está nos mostrando que o nosso Senhor está atento às nossas orações, mas também está atento às nossas murmurações. Ele também para ouvir as nossas reclamações diárias. Meus queridos, eu não sei se você sabe qual a definição da palavra murmuração, mas uma das definições que eu mais gosto é a seguinte: quando alguém murmura, ele está dizendo para Deus: se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Murmurar é isso, é dizer que Deus está inabilitado para fazer algo e que eu faria melhor, e não é bom querer estar no lugar de Deus. Alguém um dia quis estar no lugar de Deus e foi lançado no mais profundo abismo. Mas esse povo murmura, e o verso 4 e 5, Deus responde. Deus vai até Moisés e vai dizer o seguinte: ó Moisés, diga para esse povo que eu farei descer sobre eles pão dos céus. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar: esse pão dos céus é para abençoá-los? Sim ou não? Sim, esse pão do céu é para abençoá-los. Porém, o texto que eu fiz questão de ler 2 vezes diz o seguinte: eu farei chover pão do céu para testá-los, se eles seguem a minha lei. A segunda pergunta é: a primeira é para abençoá-los? Sim. A segunda é para testá-los?
Sim, o texto responde. Deus não quer apenas abençoá-los, mas Deus também quer testá-los como eles vão lidar com as bênçãos do Senhor. Meus queridos, aprenda isso, quem sabe de uma vez por todas. As bênçãos do Senhor, elas vêm seguida para nós de responsabilidades. Deus, meus queridos irmãos, Ele nos entrega algo, mas Ele também cria sobre nós uma expectativa de como nós vamos lidar com isso. Eu te provo isso biblicamente, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. O próprio Jesus vai dizer isso, que aquele que muito foi dado, muito também lhe será cobrado. Quanto mais a gente recebe da mão de Deus, mais expectativa existe em cima da gente. Meus amados, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu um bom salário, ok? É sinal de que Deus espera muito de você, para que você use isso para a glória do seu reino. Sim, Deus te deu um casamento abençoado, o que você vai fazer com esse casamento? Você precisa usar esse casamento para abençoar outros casamentos, para servir de referência para outros casais. Deus te deu o privilégio de ser pai, qual será o seu papel então? Você será o melhor pai que você puder ser. Meus queridos, Deus te deu dons, talentos, ministério, que ótimo! Que excelente, mas saiba que Deus só te deu isso porque Ele está esperando se você vai obedecer a sua lei ou não. Meus amados, porque as bênçãos de Deus têm um caráter para nós, pedagógico, sim. Assim como o sofrimento ensina, a bênção também ensina. Porque Deus não é um gênio da lâmpada, sabe? Que fica realizando desejo e não tem compromisso com a sua criatura, não. Deus é pai, paizinho nas palavras de Cristo. O pai ama, o pai cuida, o pai ensina, e o pai cria expectativa em cima de um filho. Um pai, quando paga uma caríssima escola para o seu filho, é porque ele espera que esse filho vá dar um bom resultado no futuro, nos seus estudos. Deus investe em nós bênçãos, na expectativa de assumirmos responsabilidades. E quais seriam essas leis? Primeira delas, a primeira lei é que eles só deveriam pegar a porção do dia, pois todo dia choveria o maná do céu. A primeira lei é essa. Deus diz o seguinte: cada pessoa vai pegar só a porção daquele dia, e a Bíblia dá a medida, é um homer. Um homer é quase 2 litros, 1,6 litros por pessoa. Cada um deveria sair e colher isso. E o que significa maná? Isso é um detalhe para nós. Quando o maná desce do céu, daqui a pouco a gente vai chegar lá, a Bíblia diz que o povo sai e começa a ver o maná no chão, pega o maná e vira para Moisés e diz assim: o que é isso? A expressão no hebraico, que isso, é maná. Sim, maná é que isso. Que isso? Eu não sei explicar, é que isso. Esse é o maná. E esse povo, meus irmãos, deveria colher apenas pro dia. A segunda lei é que no sexto dia, qual dia? No sexto dia, na sexta-feira, o povo deveria pegar 2 porções. Quantas porções? Eles deveriam pegar em dobro para sexta-feira e para o sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Então note aqui, todos os dias a porção só para um dia. Só na sexta-feira, a porção para 2 dias. Terceira lei, no sábado, quando é o dia do descanso, eles não deveriam sair para procurar maná, porque não iria chover maná do céu. Olha isso, quando chegar no sábado, Deus não permitiria que o maná descesse do céu. E a quarta lei, para a gente ir para as aplicações e finalizar, Deus também diz que desse maná, eles deveriam guardar num vaso de ouro, uma porção, e guardá-la na arca da aliança, que lá na frente, lá a partir do Êxodo capítulo 25, Deus ia falar sobre a arca, mas esse jarro de ouro, guarde isso, deveria ter uma porção de maná, e aquilo ali seria guardado para testemunho das outras gerações. Aquele maná seria a prova de que Deus cuidou dos antepassados no deserto. Ou seja, o maná guardado era testemunho do que Deus fez. Agindo assim, meus irmãos,
eles teriam garantido o maná diário. Sabe até onde? Até a entrada da terra prometida. Sim, Josué capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que a primeira vez que eles comeram do fruto da terra de Canaã, sabe o que aconteceu? Parou de chover maná. A primeira vez que eles colheram na terra prometida, o céu fechou para o maná, porque não precisava mais de maná, o maná era só para o deserto, na terra prometida não precisa mais de maná. Meus amados, agora, as rápidas aplicações. As leis eram essas, preste atenção para você não perder tudo que você ouviu até agora. Como que eles procederam diante de cada uma dessas leis? Primeira delas, no dia seguinte que Deus falou a Moisés, a Bíblia diz que começou a descer algo do céu. A Bíblia dá o detalhe, esse algo era branco, parecia o cristal, ele era fino, tinha a espessura de uma escama de um peixe. O salmista vai chamá-lo de trigo do céu, comida dos anjos. É o pão que os anjos comem. E o texto diz que eles deveriam pegar esse trigo, deveriam assar esse trigo, cozinhar esse trigo, e que esse trigo ia resultar num pão com gosto de mel. Gosto de quê? Mel. Portanto, choveu maná. Aí a Bíblia diz que os israelitas foram lá, colheram o maná à medida de um homer. Só que o texto dá um detalhe, presta atenção nisso no milagre de Deus. A Bíblia diz assim, que cada um colheu um tanto. Ninguém sabia medir a medida do homer no olho. Então um pegou muito, a Bíblia diz isso, que um pegou muito e outro pegou pouco. Só que quando eles chegavam em casa e colocavam dentro do homer, do recipiente, tanto quem pegou muito quanto quem pegou pouco, tinha a mesma medida. Olha o milagre de Deus. Quem pegou pouco, quem pegou muito, na hora que media, todo mundo tinha igual. É Deus compartilhando com todo mundo. Quem não consegue carregar muito, mesmo assim bateu com aquele que carregou muito. E quem levou demais, Deus reduziu para igualar todo mundo. Meus amados, só que o texto diz que alguns israelitas não comeram toda a porção do dia. Não é que eles colheram mais. Lembra que o homer igualou? Na verdade, alguns guardaram para o dia seguinte. E o texto nos diz que no dia seguinte, quando eles foram lá comer o maná, deu mau cheiro e bicho. O maná ficou estragado. Por quê? Porque eles não confiaram, eles duvidaram. E o que fica para nós, irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco? Não confiamos em Deus e agimos por nós mesmos. Escondemos nossas atitudes, achando que estamos nos beneficiando. Não, eu vou fazer isso aqui porque vai me abençoar. Eu vou fazer isso aqui porque vai dar certo. Só que quando Deus expõe o dia seguinte, cheira mal, é revelado, é jogado para fora, o bicho manifesta. Pegar a porção do dia e querer guardá-la para o outro dia, é dizer para Deus que não confiamos no pão nosso de cada dia. Meus amados, sabe o que é mais impressionante? É que na sexta-feira, eles pegaram como Deus mandou. Eles pegaram a porção do dia e a porção do sábado. Só que quando chegou no outro dia, a porção que eles guardaram não deu bicho e nem deu mau cheiro. Ou seja, meus irmãos, eles tiveram a mesma atitude, mas por que agora não estragou? Porque agora era a hora certa. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece com a gente. Tem gente, irmãos, que tem até atitudes bem intencionadas, mas a atitude bem intencionada na hora errada. Meus amados, no sábado, Deus disse para não sair para procurar, para descansar. Porém, o texto nos conta que ainda assim alguns saíram. Olha isso, irmãos. Deus falou, sábado vocês descansam, porque vocês já têm a porção do dia. Só que o texto nos conta que mesmo assim alguns se levantaram pela manhã e saíram para procurar. Sabe por quê? Sabe quem são esses? São os avarentos, são os gananciosos, são os insatisfeitos. E quantos não são assim, meus irmãos? Já tem o que comer, está tudo bem, as contas estão pagas, e ao invés de tirar o dia para descansar, ao invés de aproveitar a família, de agradecer o Senhor, de buscar a Deus, o que fazem? Quero mais,
preciso de mais, eu preciso acumular, eu preciso ter. Meus amados, eles vão lá fora procurar o que já tem em casa. Imagina a conversa do marido com a mulher. Você consegue imaginar comigo? O marido levantando cedo e arrumando, e a mulher falando: bem, onde você vai? Eu vou colher maná. Não, amor, a gente já colheu ontem, já tem para hoje. Vamos tirar o dia, meu bem, para a gente conversar. Vamos tirar o dia para a gente ficar com os meninos, para a gente comer todo mundo junto. E aquele marido responde: eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero acumular mais. Mas sabe o que acontece? Ele não encontra nada, porque no sábado o maná não desce do céu, porque Deus avisou. Talvez uma das grandes lições dessa pandemia global esteja relacionada com essa parte do texto, com o pão nosso de cada dia, com estar satisfeito em Cristo, com viver um dia de cada vez, com voltar a sentar na mesa, com olhar nos olhos das pessoas que amamos, com saber que o amanhã está nas mãos de Deus, inclusive o pão de cada dia. Meus amados, eu concluo falando da última lei. Você lembra? Guardaram uma porção no jarro de ouro. Eles guardaram essa porção? Sim, isso eles fizeram. Eles guardaram a porção do maná, e esse maná atravessou gerações. E sabe onde está o milagre? Esse maná nunca cheirou mal, e esse maná nunca deu bicho. Porque o primeiro deu bicho de um dia para o outro. O da sexta-feira, alguém podia dizer: mas deixa passar uns dias. Mas o que Deus mandou guardar para as gerações, nunca deu bicho. Talvez, aqui, a gente entende que toda a geração de Israel soube o que Deus fez no deserto, por causa disso. Eu encerro para te falar desse jarro, porque você deve estar se perguntando: o que esse vaso com maná tem a ver comigo? Como isso se aplica a nós? João capítulo 6, Jesus falando aos judeus, ele vai dizer o seguinte para os judeus, preste atenção nisso. Ele diz assim: os vossos antepassados comeram o maná do deserto, mas eles pereceram, eles morreram, eles falharam mesmo comendo o maná no deserto. Aí Jesus diz: mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus amados, Cristo é o verdadeiro maná. E sabe o que é espetacular? É que o maná do deserto foi guardado num vaso de ouro, para testemunho das gerações. Mas o pão vivo que desceu do céu foi guardado aonde? Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Se o maná do deserto foi guardado dentro de um vaso de ouro, o maná verdadeiro, o pão vivo que desceu dos céus, está guardado dentro de nós, homens e mulheres falhos, mas cheios da graça e da vida de Cristo, para testemunho das gerações. Sabe como que as gerações daquele tempo souberam do que Deus fez? Por causa do maná guardado. Sabe como que a nossa geração vai saber quem é Jesus? Por causa do maná, o pão vivo que desceu do céu, que está guardado dentro de nós. Se coloque de pé, por favor. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é o pão nosso de todo dia. Você pode fechar os seus olhos? Feche seus olhos. Eles comiam um maná no deserto, mas eles voltavam a ter fome. Mas Jesus diz: aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, ele apontava para a ceia, ele apontava para a mesa, para a nova aliança. Ele diz: nunca mais vai ter fome. Talvez tenha alguém aqui nessa noite andando, tentando matar a sua fome com tantas coisas, tentando matar a sua fome com trabalho, com dinheiro, com relacionamentos,
Pessoas aqui que estão tentando se preencher com tantas coisas, mas a fome ainda está ali, a fome ainda aperta, o vazio continua. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu posso saciar a sua fome, o seu desejo, o seu anseio, esse vazio que existe, é eu que vou preenchê-lo, sou eu que vou preenchê-lo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Lá para Shuriana lá, Basuriana lá. Tu és. Transborda, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, a batalha transborda. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada, o Teu Evangelho nos foi anunciado, que o Senhor aplique essa verdade ao nosso coração. Quem sabe, Deus, tem pessoas aqui perguntando como é que Deus vai fazer. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? A minha família está passando. O Deus de toda a provisão, Ele é poderoso para abrir os céus e fazer chover sobre a sua casa a provisão, o cuidado, a graça. Mas a maior de todas as provisões, Ele já fez chover sobre a história da humanidade. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Talvez nesses tempos de pandemia, talvez até tenha lhe faltado alguma coisa, mas existe um pão nosso de todo dia, que nunca falta. Se dobrarmos o nosso joelho, se dobrarmos o nosso coração e clamarmos a Ele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. Oh Senhor, sobre nós, Deus, que saiamos daqui, Deus, com esta convicção, com essa verdade viva no nosso coração. Tu és o pão do céu, Tu és o pão do céu. Vamos dizer mais uma vez para a gente encerrar: Tu és o pão do céu. Levante as suas mãos, abra a sua boca, diga isso, diga isso. Deus Emmanuel, enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, Deus Emmanuel, enche-me, até transborda. Aleluia. Olhe para cá. Fyodor Dostoiévski, um romancista russo. Esse homem criou uma das frases mais belas que um ser humano poderia criar. Dostoiévski um dia disse: existe no homem um vazio do tamanho exato de Deus. Que você saia daqui com essa verdade viva no seu coração. Os vazios da sua alma só podem ser preenchidos por aquele que pode de fato preenchê-lo,
o Deus dos céus, o pão vivo que desceu dos céus, por amor à sua alma. Que você, eu vou orar ainda para você ir embora, mas que você saia daqui radiante, feliz. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não tenho a menor ideia disso, e não tenho a presunção de adivinhar isso, não. Mas a convicção e a certeza que eu tenho é que você não vai daqui sozinho. O pão vivo que desceu do céu, o Emanuel, o Deus conosco, Ele está sobre a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, obrigado por essa noite, Pai. O Senhor sempre vem, o Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem. Tu és o motivo, Tu és a razão. Ah, Deus, obrigado, Pai, obrigado. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é o nosso pão diário. A Tua palavra é vida para as nossas vidas. Que a gente leve ela, Deus, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos dilemas, para os nossos problemas. Que quando chegarmos, ó Deus, diante daquilo que temos enfrentado, possamos dizer: eu tenho um pão vivo que desceu dos céus. Eu tenho. Deus, guarde, Deus, essa família. Guarde esse casamento, livra do divórcio, da contenda, da intriga. Guarde as nossas crianças, os nossos filhos. Guarde, Deus, os nossos idosos. Guarde a nossa igreja, este lugar, esse ambiente, essa graça, Deus. Esconde no Senhor, esconde no Senhor. Esconde no Senhor debaixo das Tuas asas. Esconde no Senhor. Leve-nos em segurança, Pai. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sua família, sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.